Então, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, sou de Curitiba e eu vim aqui apresentar uma palestra sobre história do mangá porque eu estou lançando um livro chamado Além dos Olhos Grandes, que também está ali na minha venda, que é baseado na minha pesquisa de graduação do Cefet, lá do TCC. Que daí eu fiz o quê? Eu fiz a pesquisa sobre a história do mangá, as características do mangá no Brasil e peguei 3 desenhistas para transformar isso numa história em quadrinhos, né? Então ele é um livro de pesquisa, mas em formato de quadrinhos. Então ele é teórico, com informações reais e tal para estudo, mas já com forma de mangá mesmo, né? Porque já que eu vou falar de mangá, eu resolvi falar de mangá no formato mangá mesmo. Assim. Então eu vou apresentar a palestra de hoje um pouquinho da parte 1 do livro, assim, que é uma parte bem interessante sobre as origens, sobre os pontos principais, sobre tudo que no mangá desde o começo até os dias de hoje. Então, a gente vai falar sobre as origens, né? Sobre lá o comecinho, antes de ser mangá, sobre a abertura do Ocidente, Segunda Guerra, os principais autores, tipos de mangá também, e tudo que formou os alicerces do que a gente conhece como mangá hoje, né? Então, a gente começa lá no século XII, falar sobre os emakimono, que eram rolos de pergaminhos, que foram consideradas as primeiras histórias em quadrinhos japonesas. E elas retratavam coisas sociais do período, né? Crítica social, cada classe social era representada por um animal, né? Então tinham sapos, coelhos, raposas, representando as pessoas no período, né? E o mais famoso deles é o Shoujo Giga, que foi feito pelos monges, né? Que um dos autores é o monge Kakyutoba, que é o emakimono mais conhecido, que é um tesouro no Japão, e ele é considerado a primeira narrativa sequencial oriental de todas, né? Nessa época não existia a palavra mangá ainda, claro. A palavra mangá só foi existir com o Hokusai, que é o gravurista do ukiyo-e, que ele usou essa palavra para representar os desenhos dele e as caricaturas, né? Então ele usou no sentido de rascunhos, que ele viajava e fazia muitos rascunhos, e daí para ele eram desenhos assim, sem importância, desenhos de viagem, assim. Então ele usou essa palavra mangá, que deriva de outra palavra, que eu já vou falar. Nessa época a gente tinha esses outros ideogramas para representar histórias em quadrinhos, né? O Giga, que vem do Shoujo Giga, né? Que é por causa do nome do rolo de pergaminho. O Tobae, que é desenhos de Toba, que é o monge que foi considerado um dos pais dessas narrativas sequenciais. E o mangá do Hokusai, que deriva do Manzen, que significa procurar sem objetivo. Então eram desenhos que eram feitos sem um objetivo próprio, assim, eles eram feitos mais como um meio de atingir uma outra coisa, né? Então esse foi um dos primeiros significados da palavra, antes ainda do que a gente meio que conhece, que é desenhos irrisórios, né? Desenhos divertidos. Então também vem de toda essa bagagem anterior. As coisas começaram a mudar só no final do século XVIII, que daí o Japão abriu as portas para o Ocidente. Não sei se vocês conhecem essa história, que é a história que tem até no Samurai X, no Kenshin, que vieram os navios negros e atracaram o porto do Japão, acho que era no Porto de Kobe, e daí o Japão não queria abrir para o Ocidente, não queria fazer negociações com a Europa e tal. Daí a Inglaterra chegou com uma frota armada de 4 navios de ferro, né, e falou, vocês vão abrir. E não teve jeito, eles tiveram que abrir. Daí foi nessa época que começou a entrar a influência ocidental, depois de 200 anos de exílio, né? O Japão ficou fechado dentro do sistema feudal dele, né? Eles não queriam contato com o resto do mundo. E daí, junto com todas as implicações sociais e políticas, também começou a alterar o estado da arte, né? Porque chegaram artistas ingleses, muitos artistas ingleses foram para o Japão, e eles levaram o quê? Eles levaram a pena e levaram o cartoon. Então, o cartoon no final do século XVIII influenciou muito o desenho japonês dessa época. E daí a gente tem o Charles Wirgman, que foi um inglês que criou a primeira revista japonesa, era para estrangeiros, mas foi feita no Japão, que é a Japan Punch, que era feita de Yokohama, que era feita para as pessoas, os europeus que moravam em Yokohama, mas ela era impressa no Japão e os japoneses começaram a pegar essas influências também de gráfica e tal, de pena, de caricatura,
E daí, na época, ficou conhecido como Pontier, esses desenhos, por causa do punch, né? Que eles já japonesavam as palavras desde aquela época. E daí, os ingleses também trouxeram métodos de impressão, a pena entrou no lugar do pincel, né? Que antes as gravuras eram todas feitas em pincel, com nanquim, e daí eles descobriram a pena, foram misturando as técnicas, e daí foi começando a primeira mistura, né? Que a gente tem dos quadrinhos e da parte gráfica do Ocidente. Então, assim, desde antes de existir o mangá, ele já tinha sido influenciado pela Inglaterra lá no começo do século. Então, não é de hoje a influência ocidental. Assim, começou com o Ocidente o mangá, na verdade. É uma grande mistura que ficou japonesa depois da guerra, como a gente vai ver agora. Então, até nessa época teve um movimento chamado japonismo, porque a Europa também se influenciou muito quando o Japão abriu. Eles ficaram encantados com o japonês, mais ou menos como a gente fica quando descobre assim, as primeiras coisas da cultura japonesa e tal. Então eles também, depois de séculos, sem saber que país era aquele, de repente eles tinham toda uma cultura totalmente diferente, meio que à disposição, né? Então isso influenciou Van Gogh, influenciou Art Nouveau, influenciou todos os movimentos de vanguarda, influenciou Picasso. Eles foram influenciados pela gravura japonesa, principalmente o ukiyo-e. Então, isso é conhecido como japonismo, e daí reflete na Art Nouveau e reflete de volta no mangá. Por exemplo, a Clamp é um grande exemplo. Você pega a Holic, ele é muito influenciado pelo Musha e pelas gravuras de Art Nouveau, que foi feito agora nos anos 2000. Mas essa influência da Art Nouveau já tinha uma influência japonesa lá no final do século XIX. Assim. Então, teve uma grande troca, a gente nem faz ideia de quanto a gravura ocidental influenciou a gravura oriental influenciou o Ocidente e vice-versa. Então, começou nessa época. E também falando de influências, a gente teve, antes do Osamu Tezuka, considerado pai do mangá, considerado o cara que explodiu mesmo o estilo depois da guerra, a gente tinha o Kitazawa Rakuten, que era um cartunista, que foi muito influenciado pelos desenhos americanos, os Sobrinhos do Capitão e o Garoto Amarelo, que são ingleses também, são quadrinhos pioneiros de toda a história dos quadrinhos. Se você pega a história dos quadrinhos, o Garoto Amarelo é considerado o primeiro quadrinho do mundo no Ocidente, né? Que era só o que? Era só esse piá, que sou de Curitiba, tá, gente? Esse menino, que os balões são na camisa dele. Então a história é com ele é mudo, ele não fala, ninguém fala, e todo o texto da história está na camisa dele. É de 1890, por aí. Então ele influenciou todos os quadrinhos ao redor do mundo inteiro. E o Rakuten, que foi um dos primeiros cartunistas, que foi uma influência do Tezuka, o Tezuka era muito fã dele, ele já se influenciava com esses quadrinhos, o Sobrinhos do Capitão é alemão, não vou falar o nome alemão. E também era muito cartoon, uma coisa mais Disney, assim, uma coisa mais bem diferente do mangá, mas ele influenciou os primeiros anos. Daí a gente tem o grande divisor de águas, que é a Segunda Guerra, né? Que, claro, não só no mangá, mas todo o mundo que a gente conhece hoje, basicamente, falando em termos gerais, ele mudou muita coisa depois da Segunda Guerra, né? Então, explosão populacional, troca de cultura, American Way of Life, tudo isso veio depois. E na Segunda Guerra, no mundo inteiro, os quadrinhos eles foram propaganda de guerra, não só no Japão, no mundo inteiro. Você pega o Dr. Seuss, da Inglaterra, que é um quadrinho famoso, ele teve muita coisa de anti-Japão, anti-países inimigos. Aqui no Brasil, a colônia japonesa sofreu muito também, teve muita divisão, porque eles já tinham vindo para o Brasil em 1908, mas daí nos anos 40, quando teve a guerra, teve praticamente uma guerra civil assim, na colônia japonesa em São Paulo. Porque eles foram vistos, chamavam eles de quinta coluna, porque eles eram considerados inimigos. O governo brasileiro fechou escolas, proibiu falar japonês, porque todos os descendentes dos países inimigos, né, dos eixos da Segunda Guerra, os imigrantes também foram considerados inimigos. E daí no Japão a gente tinha toda uma propaganda xenófoba e agressiva contra o Ocidente, né? Era muito comum as tirinhas de 4 quadrinhos, o Forcon, que o pessoal conhece os mangá daioh, essas coisas, já tinha, né? Foi bem assim, foi o primeiro formato de quadrinho japonês, basicamente. Um pouco radical falar isso, mas em termos gerais é isso. Porque saía em jornal e era muito popular. E daí o Norakuro era esse gato, que era um cachorrinho do exército imperial japonês. Então todas as histórias eram tipo Japão Banzai.
tem pouco material dele na internet, é difícil achar para ler, mas pelas imagens que a gente pega, pelos contextos, basicamente ele é imperialismo japonês, assim, para doutrinar as pessoas para elas acharem que o Japão é superior e tem que vencer a guerra e tal, para matar os inimigos, né? Não sei se alguém já leu Game Pés Descalços, alguma coisa assim, que é um mangá que fala da Segunda Guerra. É basicamente aquilo, né? Era muito violento, assim. Quem tentava dizer que a guerra não era uma boa ideia já era considerado inimigo, assim, você está contra o Japão, você não pode fazer isso. Então foi um período muito delicado, assim, não só para eles, mas falando especificamente do Japão é isso. E claro que os autores eram todos militares, não, é porque eles tinham uma associação chamada Shin Mangaka Kyokai, que era responsável pela censura. Então você tinha que fazer as histórias assim ou você não publicava, basicamente. Então eles tinham que fazer, mesmo que eles não quisessem. E até esse autor do Norakura, ele foi pro front, voltou, que eles contratavam alguns desenhistas para desenhar para os soldados no front historinhas, assim, para eles se distraírem e tal. Eles levavam desenhistas, muitos autores de mangá foram pro front, não como soldados, mas como autores de mangá mesmo, para desenhar para os soldados. E daí depois da Segunda Guerra, que deu todo aquele problema que a gente sabe, da bomba atômica e tal, o Japão sossegou o fato um pouco, né? Daí começou também mudou bastante e entrou o estilo americano, né? O Ocidente injetou dinheiro, o Ocidente depois soltou a bomba, tentou reconstruir e tal, e seria a cultura dele também. Eles continuaram, como não tinha, eles não tinham dinheiro para nada, essas histórias em quadrinhos baratas eram uma das poucas diversões que eles tinham na época, assim. Então os mangás começaram a crescer nessa época de isolamento social, assim. Porque era o que todo mundo podia fazer, tanto quem tinha um pouquinho mais de dinheiro quanto quem não tinha nada. Tipo, ler quadrinhos, era o que eles tinham. E nessa época, o maior expoente é Sazai-san, não sei se alguém aqui já ouviu falar de Sazai-san, é um dos mangás mais antigos do Japão, da Hasegawa Machiko, era uma mulher, e conta a história da Sazai, né, que é tipo um sitcom japonês, assim, da famíliazinha feliz da Sazai. E o anime passa até hoje, tem mais de 6 mil episódios, e é o maior recorde de audiência. E o mangá acabou já, mas o anime continua, eles reprisam, é tipo Chaves, assim, reprisam pra sempre e tem audiência pra sempre o negócio. E na época foi muito marcante, assim. E é um negócio totalmente oposto de um Norakuro da vida, assim, eles foram de, tipo, vamos conquistar o mundo pra família feliz, dia a dia, colher tomates, assim. São todas histórias bobinhas, assim, sabe, tipo Doraemon, assim, que também é meio dessa época, né? E daí também, um pouco depois da Segunda Guerra, a gente tem o aparecimento do Tezuka, né, que é um dos mais populares pioneiros do mangá que a gente tem, não é à toa, porque ele basicamente inventou o jeito de se fazer mangá atualmente, né, não só na teoria, não só no desenho, como também no método, né. Então ele despontou, o primeiro mangá dele, que foi importante, não foi nem o Astro Boy, foi o Shin Takarajima, que é essa nova Ilha do Tesouro, que é uma adaptação da Ilha do Tesouro. Mas foi nesse mangá que ele pôs primeiro as características cinematográficas, aquela narrativa dinâmica, já misturando com cartoon, já misturando com todas aquelas influências que vieram antes, né? E daí esse Shin Takarajima ele foi tão importante que os mangakas da época, os desenhistas, eles tiveram uma epifania, basicamente, quando eles viram esse quadrinho, e daí ficou conhecido como Choque Shin Takarajima, que daí todos os desenhistas queriam fazer daquele jeito também, assim. Então ele meio que criou um movimento, assim, meio sem querer mesmo. Ele usou a influência que ele tinha. E assim, o negócio foi tão sério que vários mangakas foram morar com ele para ser assistentes dele, e daí a gente tem os autores de Doraemon que foram assistentes dele, a autora de Honey Honey, o autor de Cyborg 009, que também é um clássico. Todos eles se juntaram numa república de mangás chamada Tokyo Asobo, que era o Tezuka que morava com eles. Todos eles moravam juntos e trabalhavam juntos. E fugiam os editores juntos também. E daí hoje em dia eles têm um movimento lá que é muito importante no Japão, assim, essa república, né? Ainda existe o prédio, existe o movimento, e é um lugar histórico, né? Inclusive o Cláudio Seto, que é lá de Curitiba, que é um dos desenhistas aqui do Paraná, aqui do sul, né, de Santa Catarina também, considerando, ele se correspondia com o Shotaro Shinomori, que era um dos assistentes do Tezuka.
Então ele chegou a ter esse contato e muitas das obras do Cláudio Seto foram influenciadas pelo Ishinomori e pelo Tezuka também. Ele chegou a ter contato por carta com eles. Assim. E daí, foi depois de tudo isso que o Tezuka criou o Astro Boy, né, que é o mais famoso dos antigos, que foi o primeiro anime também, que ele veio com a história do robô e tal, e popularizou, né, tipo, os olhos grandes, a deformação do corpo, o preto e branco, mas tudo isso ele fazia porque ele queria ser o Walt Disney japonês, na verdade, Tezuka. Ele era encantado pelo Disney. Se vocês verem a biografia dele, ele assistiu o Bambi 80 vezes para poder copiar os desenhos, assim, porque ele queria fazer igual, ele queria realmente ser o Walt Disney. E daí ele acabou fazendo uma coisa totalmente diferente. Né? E daí ele criou a Safiri também, que é da Princesa do Cavaleiro, que é meio que erroneamente considerado o primeiro mangá shoujo, porque não é esse o caso, não existia direito essas divisões na época, mas era para as meninas mesmo. Né? Mas daí ele também inovou fazendo uma menina que lutava, que tinha 2 corações, né? Que se vestia de menino e tal. Então ele também já começou a dividir os gêneros meio que nessa época, assim, sem querer. Ainda falando do Tezuka um pouco, ele não só criou os temas e mudou o estilo do desenho, mas ele que teve essa ideia de fazer, eu posso fazer história, outra pessoa pode pôr o balão e outra pessoa pode fazer outra coisa e fazer a linha de produção. Então a linha de produção do mangá que a gente conhece hoje foi ele que começou também na época, né? Porque era mais fácil, tinha um monte de gente lá e ele viu, não, fica mais rápido se a gente fizer desse jeito. E daí tanto que funcionou tão bem que as editoras também foram adotando esse método que existe até hoje, né? Que daí o mangaka principal tem os assistentes, e daí cada um faz uma coisa, um faz cenário, outro faz balão, tem cria história. Então o Tezuka também foi meio que ele idealizou isso lá no Tokiasso na época, né? Então, desde essa ideia. Mas além do Tezuka, um cara que é menos conhecido é o Tatsumi, que ele foi o precursor do Gekiga. Não sei se alguém aqui conhece o Gekiga, esse termo. Na época era usado para quadrinho adulto, né? Que eles queriam fazer o oposto de mangá. Porque mesmo as histórias do Tezuka mais tensas, tipo, você pega Lei Metrópolis, é uma história com um final super triste, uma história que faz pensar, que saiu pro ocidente e foi meio que, nossa, né? Mas para ele eram mangás infantis. O Tezuka sempre fez mangás infantis. Eram todos para crianças os mangás dele. E lá no Japão eles eram considerados mangás infantis. Não eram para adulto nem nada. E daí o Tatsumi, ele era um fã do Tezuka, mas ele queria fazer um negócio diferente. Ele queria fazer histórias mais profundas, porque a influência dele era o cinema noir, né? Não era Disney, ele era mais o cinema noir, cinema europeu, essas coisas mais densas. Ele era um cara meio deprimido e tal, então ele fazia uns quadrinhos mais pesados, né? Tanto no traço mais realista quanto nas narrativas, né? As histórias dele são muito, sim, dramáticas mesmo, né? Tipo, ele pegou também um público que, nessa época, o Japão ele estava meio que voltando a ser o que ele era, né? A economia estava um pouco melhor e tal, mas ainda tinha muita gente pobre, muita gente miserável, muita gente à margem, tipo, muito mais mesmo, assim, do que hoje em dia. E daí, para essas pessoas, ainda não tinha chegado a tal do milagre econômico, não tinha chegado nada. Então, ele fazia, os quadrinhos dele acabaram indo para essas pessoas, porque eles retratavam mais o dia a dia dessas pessoas que não tinham nada, assim. Operários de fábrica, sem teto, essas coisas. Assim. E daí eles meio que foram estigmatizados como um quadrinho de ralé. Assim. Eles tiveram bastante preconceito no começo, né, os quadrinhos de Tatsumi. Mas ele eventualmente encontrou mais pessoas que também tinham essa ideia, e daí por isso que eles cunharam o Gekiga, que significa aproximadamente desenhos sérios, que é o oposto de mangá, que é desenhos divertidos, né? E daí o Tezuka, na época, lá no começo, ele também declarou que ele achava que aquilo não era legal e tal, teve uns atritos, assim. Na biografia do Tezuka diz que eles chegaram até a brigar e rolar no chão, assim, as coisas. Essa parte é bem legal. Porque assim, tinha as festas mangakas e tal, e daí eles beberam demais e rolaram no chão, por causa das ideias, dos ideais deles, assim, relacionados a quadrinhos, né? Mas mesmo, claro que, obviamente, o cara mexeu com o Tezuka desse jeito é porque ele era importante também, né? Realmente fez algo que foi pra frente, tanto que, por exemplo, o Lobo Solitário é uma cria do Gekiga, mais do que do mangá. Por isso que ele é tão diferente, assim, você pega o Tezuka e o Lobo Solitário, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
mas eles vieram mais do Gekiga, essa turminha do Tatsumi, do que da turminha do Tezuka, né, digamos assim. O Crying Freeman também, o Kamui, essa revista, que é a capa da revista Garo, que era uma revista de contracultura, né? Que o Gekiga foi muito para essa parte da contracultura japonesa. Então tinha movimento feminista, movimento comunista, movimento de libertário dos anos 70, você quer anos 70, né? Então estava fervendo essas ideias, assim, revolução e tal. Tanto que o Kamui, que também é a lenda de Kamui, que é um mangá muito importante, assim, muito clássico, ele foi cartilha comunista dos japoneses na época. Porque o autor, e realmente o autor, ele fez com essa intenção, que é um mangá esquerdista, né? É a história do samurai renegado e tal, mas tem toda uma bagagem política, assim. Então o Gekiga, ele teve muito disso, ele teve muito papel social nessa época no Japão. E o pessoal, quem estuda, assim, você vê os artigos, eles comparam muito com a contracultura americana dessa época também, que, tipo, super-heróis e daí super-heróis mainstream e daí a contracultura dos quadrinhos alternativos americanos, né? Mais ou menos nessa relação do Tatsumi e do Gekiga com o mangá, né? Isso nos anos 70, mas daí os mangás de terror eu coloquei aqui também porque eles vieram muito do Gekiga também. Inclusive, tem que falar que a Rumiko Takahashi, de Yamami no Yasha, ela começou no Gekiga, ela foi aluna do Tatsumi. Então ela fez muito mangá de terror antes de fazer o shonen. Por isso que ela tem muitos mangás de terror, assim, sabe? Quem conhece também, os mangás de terror dela são muito bons. Ela tem Mermaid Scar, ela tem vários one-shots de terror que são bem pesados também, e que foi o começo dela, assim. Ela é famosa pelos shonen, mas a carreira dela no terror é muito grande também. E vários autores de terror vieram do Gekiga também, que pegou esse lado mais grotesco, né? Que exagerou mesmo, né? Tanto que mangá de terror quase não tem anime, porque não comporta, assim. Eles são muito pesados, o terror dos quadrinhos japoneses é muito aquele terror grotesco que te choca graficamente, né? Aquela coisa pulando, tripa, assim. Não sei se alguém aqui já leu o Uzumaki ou o Limbo, mas são histórias perturbadoras, assim, tanto no plot, né? Tanto no contexto, quanto no desenho, né? Tipo, páginas inteiras de uma pessoa sendo rasgada, essas coisas, eles gostam disso, assim, no mangá japonês de terror. Tipo, só a capa daquele Hellbaby ali já dá pesadelo de uma semana. A La Femme de Figuré também. E é importante falar também, os mangás de terror são muito famosos na Europa. Eles têm muito mais na Europa do que no Brasil. A França adora, assim, por exemplo. Eles usam muito folclore também como referência básica, né? Tipo os yokais, as lendas japonesas de terror e tal. Só que, claro, às vezes você pega no mangá shonen, no mangá mais mainstream, é uma coisinha mais, né, tipo no Yasha, assim, mais feliz e tal. Até tem uma coisinha ou outra, mas se pegar com mangá de terror mesmo, eles pegam pesado, assim, em cima dele. Você tem que vender o negócio embalado num pano preto, assim. Tipo, os autores também, eles são muito perturbados, assim. O Hideshi Hino, que é do Hellbaby, ele tem uma história pessoal, assim, que é muito perturbada, assim. Então tem muitos autores autorais, tanto que tem revistas próprias, assim, não sai muito em revistas semanais e tal, é outro formato, são one-shots, ou são 3, 4 capítulos, ou no máximo 3 volumes e tal. Então, mangá de terror parece que é outro mundo, assim, dos mangás comuns, assim. Mas é bem interessante também. Daí também vamos falar de mangá feminino, mangá shoujo, que daí quando o shoujo teve a revolução do shoujo mesmo, uma das figuras mais importantes é a Hagio Moto e a Ryoko Ikeda. A Ryoko Ikeda é um pouco mais conhecida por causa da Rosa de Versalhes, né? Que saiu anime e tal, mas tanto as duas, elas são do grupo do ano 24, que eles chamam o ano 24 da era Showa no Japão. Todas elas nasceram no mesmo ano e eram todas mangakas de mangá, de mangá shoujo. E daí foi com elas que o mangá começou a ser, o shoujo começou a ser mangá feito por meninas. Porque antes eram homens que faziam shoujo também, não tinha mulher em shoujo. Daí com elas, lá pelos anos 70, que elas... Só fazendo uma comparação, as mulheres entraram no mercado do quadrinhos muito mais em relação aos filmes. Com certeza, com certeza. Os quadrinhos, como eles começaram a entrar, já era no final da década de 80. No Japão, era uma das profissões melhores para mulheres independentes, assim, porque era uma profissão que elas conseguiam ir, sabe? Então teve muita mangaka, assim, tipo, vou ser independente e vou desenhar mangá, sabe? Que aí foi influência. Então,
bibliografia para saber exatamente como foi esse processo. Mas o fato é que despontou várias meninas, várias mulheres fazendo desenho, e daí a Hagimoto, ela foi pioneira, por exemplo, esse aqui é o Thomas no Shinzo, que foi o primeiro Shonen Ai de todos. Assim. Foi ela que começou o Shonen Ai, Shoujo Ai, toda essa yaoi e tal, veio depois, foi ela que começou, que eram histórias de internato, que o Japão sempre teve uma grande fixação pela França. Eles gostam muito da França, eles gostam muito de histórias que se passam na França. Então, o mangá dos anos 70, shoujo, 9 em 10 chances de você pegar uma história que se passa no internato francês ou inglês, né? Porque eles gostavam. Então, eram histórias de internato só de meninos ou só de meninas, que daí aconteciam os desenvolvimentos e tal, tanto os mais leves quanto os mais pesados, assim. Mas na época ainda era mais shonen ai, não existia tanto o mais pesado, né? E a Ryoko Ikeda, que veio com a Rosa de Versalhes, que também foi um sucesso absoluto até hoje, é sucesso no Japão, que é a história do Oscar, né, que é a menina criada como um menino para servir no exército francês, que se passa na época da Maria Antonieta, da rainha e tal, e daí, tipo, todas as métricas do shoujo mangá, tipo, a narrativa, os olhos brilhantes, tem muita influência do expressionismo alemão também no shoujo mangá, por causa dos fundos distorcidos e tal, do exagero, do jeito que elas fazem o exagero. Então começou nessa época também. E falando de shoujo, mais ou menos na mesma época, ali no comecinho dos anos 80, quando já estava todo o mercado editorial formado, já tinham várias antologias, o Japão estava num momento de crescimento, então o pessoal tinha dinheiro para investir, tinha dinheiro para chamar autores novos. É aquela época que o país está muito bem e você pode arriscar, sabe? Então nessa época tinha muita revista e já tinha a Shonen Magazine, que tem vários mangás de esporte famosos, como a Shitano Joe, que é de boxe, tinha a Dainoe, Hoshino Kyojin, que é a Estrada de Gigantes, que é de beisebol. Então a Shonen Magazine era uma das maiores revistas na época. E a Shonen Jump queria o que? Ela queria ser maior que a Shonen Magazine e as outras. Então ela era uma revista nova, e daí ela começou com o quê? Ela trouxe o famoso pesquisa de público, né, as enquetes. Daí ela que perguntou para os estudantes japoneses, o que você mais valoriza na vida? Eles pegaram as respostas e colocaram como a linha editorial dos mangás deles, que é amizade, esforço e vitória, que é a trilha da Shonen Jump. Então, tipo, para os autores, essa é a nossa linha editorial, você tem que enfatizar esses valores nas suas histórias, porque é o que a gente teve de retorno. E deu muito certo, deu assustadoramente certo na época. E daí, todas as histórias famosas, basicamente, vinham da Shonen Jump, né? Hokuto no Ken, Jojo, mais pra frente Dragon Ball, eles investiam em autores novos também, os que a Shonen Magazine rejeitava, as revistas grandes rejeitavam, eles tentavam dar um jeito, tentavam pegar de volta, dar um trato, assim. E deu muito certo, eles realmente subiram e superaram a Shonen Magazine em números, né? Nos anos 80, elas chegavam a vender mais de 1 milhão de cópias por semana, a Shonen Jump. Não é mais assim, né? Mas ainda continua sendo a maior revista até hoje, que mais produz sucessos, né? Então, aquilo que eu falei do dianteiro slide. Que daí os segmentos também foram bem definidos, né? Shoujo, Shonen, Seinen, Josei. Nessa época eles já foram se definindo, assim, cada um por sua revista, cada um por seu público. O Gekiga, ele se misturou no Seinen daí, porque o movimento realmente foi morrendo, não existe mais Gekiga hoje em dia, e ele se misturou no mangá adulto, que é o Seinen. Então, basicamente, ele influenciou muito de volta o mangá, ele influenciou muito de volta o Tezuka nas obras finais dele. No final da vida, no final da carreira, o Tezuka já tinha amadurecido a ideia do Gekiga, já tinha digerido, já tinha passado a primeira impressão, e ele acabou colocando isso também nas histórias. E daí a Josei, que é o shoujo para jovens, né, o mangá para mulheres adultas, né, no começo ele tinha a marca Ladies Comics, que eram quadrinhos de mulheres, mas daí tinha um sentido meio pejorativo, era como se fosse revistinha de sacanagem. E daí depois eles cunharam o termo Josei para dar uma ideia mais, não, são só histórias para mulheres mais velhas com temas mais velhos, mas não necessariamente adulto, né? Porque no mundo inteiro o pessoal parece ter a impressão que para ser uma história adulta tem que ter sacanagem, tem que ter violência, né? Sendo que é muito errado essa concepção. Assim. Daí, passando os anos 80, os anos 90 não trouxeram tantas coisas boas assim,
foi uma época de crise no Japão, que depois de todo aquele crescimento econômico, a bolha estourou, né? E daí teve recessão, teve queda de empregos, teve crise mesmo. E daí a primeira coisa que você corta numa crise é o supérfluo, né? Então a venda de mangás caiu drasticamente, ainda vende muito, mas comparando com o que eles tinham nos anos 70 e 80, caiu drasticamente. Né? Muitas antologias foram canceladas, muitas mesmo, outras se misturaram com, mesclaram antologias para ficar uma só, as editoras cortaram várias revistas diferentes e ficaram mesmo só as mais fortes e foram surgindo outras também para cobrir os novos públicos. Né? Daí também, nos anos 90, a gente tem que falar do Evangelho, que saiu em 96, porque ele não influenciou só o anime, ele influenciou toda a cultura pop japonesa no geral. Então você tem vários autores de mangá que também assistiram Evangelho, também se influenciaram isso tanto no desenho quanto nas histórias, né? Tipo, o autor de Love Hina tem muita influência de Evangelho, o autor de Kenshin, ele é declarado, né? Ele declarou, eu estou mudando meu traço por causa do Evangelho, eu sei. E, então, não tem como não falar dessa divisão que foi. Tem muitos trabalhos acadêmicos, tem muita pesquisa sobre todo o impacto que o Evangelho causou e até hoje não existe um ponto final, né? O pessoal ainda está estudando tudo que veio desde essa época. Mas basicamente ele resumiu assim, o que estava acontecendo nos anos 90 e influenciou toda a indústria daí para frente. Também teve muita mudança editorial, porque muitas revistas para o público geral elas foram canceladas, mas surgiram outras revistas para públicos específicos, né? Para nichos bem pequenos. Assim. Então, várias revistas de tiragem baixa, mas para nichos assim, bem menores. Mas claro que hoje em dia a Shonen Jump ainda vende muito, ainda tem muitos sucessos, exporta Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, Bleach, Toriko, que aqui não é muito famoso, mas no Japão vende bastante também. Ela exporta vários sucessos, assim, e também se abriu, né, os mangás acabaram indo para o resto do mundo. Na Europa tem há muito tempo, mas para cá, para o Brasil e para os Estados Unidos, começou um pouco depois, assim. E daí tem a Shonen Jump americana, que no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos chegou a ter a Shonen Jump americana mesmo, semanal, que publicou Yu-Gi-Oh!, publicou Naruto, publicou Bleach, eu acho também. Então, esse mercado de exportação, ele também se abriu bem mais, assim, de uns tempos para cá. E claro que não só de Shonen Jump vive o mangá, né? A gente tem muitos títulos que eles podem não ter tanta fama e glamour assim, no público em geral, mas eles vendem muito, tipo, como quadrinhos eles se dão muito bem, tanto que várias revistas é difícil ter cancelamento, é mais a Jump que tem esse esquema de se você não vender o suficiente, se você não ficar popular, você cancela. Mas muitas revistas e outras, que tem outros apelos, né? Que a gente fala, mangá, tem mangá para todo mundo, né? Desde os 5 até os 80 anos de idade. Tem tipos de mangá para você. Então, várias outras revistas surgiram, várias outras abordagens de histórias, né? E o que a gente tem de mainstream hoje em dia foi o azarão do Shingeki no Kyojin, né? Que foi para uma revistinha bem pequenininha e foi a melhor decisão que eles fizeram na vida, né? Porque a Jump recusou o Shingeki, achou que era muito violento. Não é bem que eles recusaram, né? Mas eles queriam que se adaptasse mais ao padrão Jump de ser. Daí ele acabou indo para a Besatsu Magazine, que é uma revista da concorrente que é bem menor. E deu certo do mesmo jeito, foi o mangá mais vendido de 2013. E o anime também fez muito sucesso. E continua aí. A gente também tem que falar hoje em dia da internet, de como o acesso foi ampliado e tal, o público tem muito mais como pegar os mangás em tempo real, né? Ler semanalmente, ler mensalmente, como eles têm que ser lidos, né? Porque um tempo atrás a gente tinha só os volumes compilados e às vezes nem todos, né? Você tinha que pegar, assim, tinha na mão. Mas hoje em dia você consegue tanto comprar um volume compilado que você acompanha mesmo físico e ao mesmo tempo ler ele em tempo real na internet, né? Então é outro apelo dos fãs hoje em dia, fora do Japão, né? A gente tem os serviços regulares, né, regulamentados de distribuição, como o Crunchyroll, não sei se alguém que conhece Crunchyroll, que é um serviço online que você paga R$10 por mês para ter acesso ao catálogo de anime deles, né, legendado em português, e várias resoluções e tal, tem nos Estados Unidos, veio para o Brasil.
E agora eles disponibilizaram o mangá também. Então você paga lá R$10 por mês para ter acesso ao catálogo de mangás deles. E eles estão tentando formalizar toda essa questão de mangá pela internet e tal. E também as webcomics, que tem muita coisa boa saindo pelas webcomics, tanto japonesa quanto coreana também, os manhwas, né, que a gente chama, que alguns foram publicados no Brasil, mas eles também têm portais de webcomic muito fortes lá. O Comic Naver, ele tem mais de 1000 webcomics coreanas e algumas delas são traduzidas, você encontra elas em Scanlator, né, como Tower of God, como Noblesse, algumas já ganharam a versão impressa. Então eles estão com um mercado bem grande de quadrinhos também. Com uma influência do mangá, mas também com suas próprias ideias, com suas próprias fórmulas, né? Tanto que se você pega um shonen, entre aspas, coreano, ele é bem diferente de um shonen japonês. Você vai ver as diferenças. E é isso. Agora eu posso abrir para perguntas. Acho que seria a parte mais interessante, assim, de tudo isso. Acho que deve ser informação nova para muita gente, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Fala um pouco sobre os mangakas brasileiros. Que estão atuando, Não, né? Eu sei que a gente teve um boom muito grande nos anos 90, né? De fanzines, de pessoal produzindo. E agora deu uma... não está tão forte assim. Pelo menos é difícil conhecer, né? A gente não tem muita divulgação, assim. Esses dias eu encontrei uma revista online no Facebook que era bem bacana, mas foi muito no azar, assim. Então acho que é difícil a gente encontrar, assim, vou falar daqui dos que eu conheço, né? Eu conheço o pessoal da Holy Avenger, né? Que declaradamente é mangá, que deu certo, foi uma das coisas que mais deu certo no Brasil. Basicamente todo o pessoal da Jambô, que antes era Talismã, aquela editora do Trevisan, acho. As coisas dele dão certo, né? O LED deu certo também. Por isso que eles têm visão editorial suficiente para dar certo, né? E que eu vejo que o pessoal que tenta fazer mangá, às vezes tem uma cabeça muito de fanzine, sabe? De fã, sabe? Não tem aquela visão de vou produzir para vender, tem uma linha de produção e tal. Não é um negócio tão simples assim, né? Daí as pessoas têm muito que aprender ainda para poder fazer isso. Mas em relação aos mangakas brasileiros, às vezes o campo editorial brasileiro está muito maneiro para isso. Eu ainda vejo muito preconceito em relação ao que não é 100% brasileiro. Você não vê, por exemplo, histórias em padrão comic brasileiras por causa desse não, a gente só quer histórias que não feitas no Brasil e eu não pouco disso eles acham essa popularidade toda, principalmente no centenário. Ainda tem muito. Então, sobre o campo editorial, com certeza, mas vou dizer uma coisa: quem daqui lê mangá nacional? Sim. Era muito grande, eu não olhei. Mas o que mais alguém pode ver a questão nacional? A gente tem Etora, a gente tem pouca coisa bem mal divulgada mesmo. Aqui em BH não tinha absolutamente nada, a gente recebia praticamente 3 meses depois. Assim, acho que fica aquele jogo de um empurra pro outro, sabe? As editoras dizem que o público não quer e o público diz que as editoras não distribuem, sabe? Então acho que fica uma corda, sabe? Tipo, porque eles não dão vazão, mas se for ver o público geralzão mesmo, eles não querem mangá nacional, eles querem os mangás traduzidos que vêm do Japão. Tem pouco interesse, assim, de você pegar o material brasileiro, sabe? Não são muitas pessoas que têm interesse nisso. Então, tanto que, não sei se alguém que conhece Tool Challenge, é um mangá, assim, que ele declara que ele faz um mangá, que é basicamente um shonen, e ele conseguiu no Catarse imprimir o primeiro volume dele, e tá indo pro segundo também. Então, na internet ele é bem meio popular, assim, sabe? Tem o meu livro também e tal. Mas é um negócio que fica muito no gueto, parece, sabe? Fica tudo muito no gueto. Mas eu acho que o quadrinho brasileiro também fica muito no gueto, sabe? Se você não tá nos lugares certos, você nem sabe que existe, sabe? Tipo, tem muito quadrinho brasileiro saindo bom, muito legal. Mas muito pouca gente conhece, sabe? Não só mangá, sabe? De todos os estilos de quadrinho, assim. Até filmes brasileiros, muitos bons que saem, quantas pessoas viram, sabe? Então acho que, eu não sei o que acontece, eu não sei dizer o que acontece, que o brasileiro não, sabe, não tá na mídia, não tá
não tá no dia a dia, assim, não chega para você de maneira orgânica, sabe? Você tem que ir lá e, não, eu quero procurar sobre isso, daí você consegue encontrar. Mas eu acho, assim, você tá assim, sabe, as coisas não chegam naturalmente, por exemplo, como o Roger Avenger chegou, assim, chegou naturalmente para as pessoas. Tipo, mas eu acho que ele falta essa visão de linha editorial também, assim. Mas realmente, as editoras não estão com muito interesse também, porque os mangás traduzidos vendem bastante, né? Então, aquela coisa, para que arriscar se eu posso vender um mangá traduzido, que é só traduzir e dar chance para algum desenhista para lançar um negócio novo, que é muito mais difícil, sabe? Então, os próprios quadrinistas acabam se mexendo sozinhos, assim, sabe? Isso que eu vejo. Tanto que a JBC, eles fizeram o BMA, né, o Brasil Manga Arts, que foi um concurso de mangá que teve aqui para o Brasil, mas eles já falaram que ó, é só o BMA e pronto. A gente não vai publicar mais nada brasileiro. Se você quiser publicar pela JBC, você tem que ganhar o BMA, sabe? Porque assim, estava tendo um movimento muito grande, né, você falou que o pessoal que gosta tem que se juntar e mostrar que gosta também. Assim. E eles fizeram isso. Eu não sei qual é, porque não falaram, não sei porquê, enfim. Que tinha um pessoal mandando muito e-mail para a fanpage, mandando para a JBC, publica esse mangá nacional que é muito bom, que sai na internet, mas eu não sei qual é, não sei de qual estavam falando. Mas foi tanto e-mail, tanta mensagem no Facebook, que os editores, o Cássio lá, o pessoal da JBC, fez um post aberto falando sobre o mangá que o pessoal mandou, a gente não vai publicar, porque se você é brasileiro e quer publicar mangá pela gente, tem que ser BMA. A gente não vai publicar nada fora. E foi um negócio que o pessoal chamou, eles queriam, assim, sabe? O pessoal mandou muito e-mail pedindo essa webcomic, que eu não sei qual é. Então, eles não quiseram, assim, basicamente eles não querem. Acho que são motivos realmente de facilidade também, sabe? Mais alguém? Não? Você perdeu a palestra inteira. Mas no dia que vi os olhos grandes, deve ter sido a primeira resposta. Não, ninguém perguntou isso. Sério? Eu não falei também. Por que os olhos grandes? Os olhos grandes vieram do Teatro Takarazuka e do Walt Disney. O Teatro Takarazuka é um teatro só de mulheres, né, do Japão, que as mulheres fazem o papel de homens também. E a maquiagem delas é muito forte, assim, porque é teatro, então é tudo muito exagerado. Um teatro bem exagerado. E daí o Tezuka, ele era vizinho do Teatro Takarazuka. Ele morou lá há muito tempo. E daí ele tinha contato com essas atrizes e também tinha contato com o Walt Disney, que ele era muito fã. Então ele assistia muito Bambi, assistia muitos desenhos antigos do Walt Disney e acabou levando, assim, pro quadrinho dele também. Porque antes não tinha, se você pegar os Farcoma bem antigões, eles não tinham tantas características assim. Eles pareciam mais cartoon americano europeu mesmo. Obrigada. E os cabelos coloridos também estão nessa loja? Os cabelos coloridos também estão nessa loja? Os cabelos coloridos, eu não sei exatamente por que eles existem. Mais alguém? Não. É isso então. Obrigada, gente. E outra coisa, o livro que tem bem mais informações do que eu falei
falei aqui, está venda na Niango Shop e se quiserem comprar agora eu vou estar vendendo também, né? E lá embaixo também depois eu devo estar com uma mesinha também, mas vai ter na Niango, R$30.